No ano de 1961, o dia não era uma existência frenética, onde escrevo no banheiro com dores no corpo e sem o poder de virar a página da vida. No mundo de pessoas que querem me mudar, brigam pela razão, ficam preocupados com o meu comportamento, não aceitam minha mudança, gostam de mesmice, pessoas que desconsideram antes de investigar. E hoje eu começo a falar de um passado que não tem futuro. Nesse ano, no dia 24 de fevereiro, onde não me lembro se era carnaval, numa casa modesta, pessoas esperavam meu nascimento. Minha mãe, que antes já tinha abortado através de uma parteira, esperava o sonho se tornar real. O tempo passava e eu não nascia. Então alguém, que eu não me lembro, resolveu fazer uma oração para São José. E aí nasci, José Valmir Cardoso. Com certeza o sonho, o amor era real naquele dia. Lembro pouco de minha vida até os 7 anos, somente que era feliz. Adorava meus pais, irmãos, avós, todas as pessoas que eu conhecia. O mundo era simples, mas maravilhoso para mim. Dos 7 aos 14 anos, comecei a questionar os valores da vida, na escola, na família e na sociedade. O primeiro valor seria Deus, mas eu não aceitava a Igreja Católica. Na época, a maioria das pessoas que eu conhecia eram católicas, mas meu pai não era religioso e era meu exemplo de homem, preocupado com a família, trabalho e a nossa saúde familiar. Com certeza, ele sabia o porquê do seu viver, o seu eu. Desde a infância, admirava meu avô Zé, pai de minha mãe, por ser um homem bom, que brincava com seus netos e era querido por todos. Fazia brinquedos para mim e dizia que eu era inteligente. Eu gostava do seu jeito tranquilo, seu falar simples e elegante de contar as histórias de sua vida, história de outras pessoas, verdadeiras ou não, mas sempre me levando uma mensagem. Era alfaiate, um dos bons, e 2 de seus clientes, Tarcísio e Glória Menezes, me pegaram no colo. Homem de uma só mulher, Assunta para a família. Achava ela chata, mandona, e muitas vezes ela não respeitava meu avô, mas gostava dela. A pessoa não precisava ser boa para mim gostar dela. Já naquela época eu lia muito, bulas de remédio, Tipatinhas, Homem-Aranha, Zé Carioca, Bíblia, livros de bolsos, Meninos da Rua Paulo, mulheres. Quando eu digo não me sinto culpado, tudo que eu pegava, olhava, fazia sem saber. O melhor aprendizado, a vida sempre foi a minha melhor escola. Aprendi nessa fase o lance do bilhete. Meu vô Zé vendia bilhete de Loteria Federal e queria que eu vendesse para ele. A casa de minha família era na rua da Faculdade 9 de Julho. Ele colocava na janela uma sorteira e gritava: é o último, é o último. Obedeci. E vendia, sempre colocando o último. Minha mãe não gostou. Eu não falei que era o último para meu avô. Eu já era o ciclo, pois a palavra era grande demais para os outros. Naquela época, minha dita inteligência superava vários desafios. Era fácil criar. Estava sempre motivado, pois quase tudo era novo e fascinante. Buscava as coisas positivas, estabelecendo metas para mim. Pensava que minha grandiosidade não era imoral. Acreditava no homem, mesmo que eles erravam. Aprendi que errar é humano. Então estava na sua enciclopédia. Somente uma criança responsável, obediente e prestativa. Chamava todos como amigos, procurando dedicar a eles minha atenção, sendo uma criança amorosa. Nessa história tem o meu avô Joaquim, o homem que tinha uma história fascinante para mim, pois veio de Portugal para o Brasil com seu grande amor. Minha avó Filomena,
Uma vida de muito trabalho e coragem. Foi um vencedor na vida. Teve cavalos, negócios mal feitos, advogados e vata. Esta eu nunca entendi. Pois não havia notas e nada relacionado com vaca. Mas ele ia muito para Minas Gerais, atrás delas. Meu avô Joaquim era empreendedor, com personalidade forte, mas com disciplina e justiça. Homens como meu pai e meus dois avós constroem famílias decentes e felizes, penas que nem sempre sabemos dar valor. Estou nesse período de 7 a 14 anos em busca dos meus valores. Como família, queria uma mulher para amar e não para transar. Isso pode parecer normal, mas eu acreditava que Deus tinha algo especial para mim. Admiti a existência de Cristo como um grande homem que não era seguido de maneira fiel pelas pessoas. Sabiam que eram excelentes seus ensinamentos morais, porém eu era criança, que perseguido pela Márcia, olhava a Kátia, linda e inteligente, o primeiro beijo desse menino maluquinho. O maluquinho que escrevia e brincava, sentindo prazer nas pequenas e grandes coisas da vida. Não era esse cara de hoje, Cristo, vivendo um básico sem nenhum sentido humano. Dos 15 aos 21 anos, a vida se transforma. Eu precisava ser responsável. Busco a Cristo, mas devido à minha restrição com a Igreja Católica, entronco na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Queria ser igual a Ele. Sabia que nunca seria, mas sonhava sempre. Parte do meu ser. Então, eu escrevo de guerras, pobrezas, fome, injustiça, doenças que me provocavam algo triste. É a minha raiva justificável. Mas eu tinha orgulho de ser um bom filho, um bom aluno, corintiano, brasileiro, inteligente. Fazia eu escrever meu sentimento para transformá-lo em defeito. Pois mesmo a ira justificada não me leva a lugar nenhum. Mas nessa história, aos 15 anos, me batizei nessa igreja. Nesse dia eu olhava no corpo totalmente molhado Roseli, linda, com seus seios marcando sua camiseta. Mas sou dotado de cérebro, posso ler sobre Cristo, orar para Ele e vencer todas as dores, todos os sentimentos. Sei que nunca serei perfeito, mas queria ser melhor, afinal, errar é humano. Essas são as 3 folhas do início do meu inventário. Essa é para mim a maior história de amor da minha vida. Não é a minha. Não é a minha história de amor. É a história de meu pai e minha mãe. Uma família que na época educava 5 filhos. Uma família que na época, para mim, era uma rede. Mas essas 3 folhas eu rasguei, joguei no chão quando eu fui para observação. Isso é rima, mas na verdade nada rimava. Os meus direitos estavam sendo violados. E aí foi o limite de tudo. Fiquei 17 dias sem óculos, com todo tipo de tortura para escrever esse inventário. Uma moralidade que eu não vejo com nenhum da minha família.
absolutamente ninguém. Eles erraram. A minha mãe errou. A minha mãe me colocou de uma forma cruel naquele maldito lugar. E sabia, antes, durante e depois, o que eu estava sentindo. Os meus pensamentos acabam tendo uma ação, certa ou errada, mas tem ação. Meu raciocínio, assim como a minha fé, é racional. Se hoje eu sei que não é importante você ter razão e sim ser feliz, os meus 60 anos diz que sim. Mas tudo que eu aprendi e ainda aprendo coloca a minha mãe e todos os moradores da casa que eu comprei com dinheiro do meu pai, mas se não fosse eu, mais ninguém que eu conheço vivo teria coragem de fazer um negócio desse. Então fui eu. E não era minha vontade, era a vontade do meu pai. Ou como deu certo, a vontade de Deus. O meu pai morreu feliz, realizado em deixar uma casa para uma família. Meu pai morreu feliz por acreditar que poderia ser um porto para todos os filhos e não com exceções, não com regras furadas que definem o que é amor. O meu pai teve coragem, muito mais do que vocês imaginam. Não é por acreditar em mim. Vamos dizer que hoje passava do quê? Dinheiro brasileiro não vale nada, mas vamos dizer que valia 700 mil reais. Eu vou começar a preparar elas aqui. O dinheiro que estava na minha mão, que pode ter chegado a bem mais do que isso. Vamos dizer que um desses, que seriam a minha família, ou os moradores daquela casa, que é minha, isso, não existe lei, bispo, ninguém que pode me tirar o meu direito. Mas o meu direito é o direito dado pelo meu pai. É o direito de fazer a família feliz. Mas a família não pode ficar feliz com erros, com incompetência, com ignorância. Então meu pai acreditou em mim para fazer essa família que não vale nada hoje para mim feliz. O que interessa hoje, isso eu não vou falar da minha, estou falando da minha mãe, não é a saúde, é um conforto da própria mente, sossegada na sua ignorância, sossegado numa crença que não existe. Então, uma fé que acredita em Papai Noel, não é uma fé que conhece Cristo, que acredita em Cristo, né? Porque se você pegar psicólogo, ele foi o melhor que existiu. Médico, ele foi o melhor que existiu. E pastor, ele pegou umas 12 ovelhas que talvez não valia nada. Então, foi o melhor pastor que já existiu. Ele beijou quem o traiu. E não preocupava a traição. Preocupava
a sua amizade. Eu acho, ou melhor dizendo, eu tenho certeza que eu não nasci para ser pregador. Levar a palavra não é um dom, mas, como diria meu pai, eu não entendo as suas técnicas, eu sei que elas funcionam. Cristo não vai voltar bonzinho, não vai voltar da forma que até hoje os judeus esperam. Cristo vai voltar como ladrão. Cristo ele vai obedecer ao Pai. Então, para terminar isso, que no caso do meu filho mais novo, porque o outro, que é sangue do meu sangue, que vai ter que engolir a vida toda, que é meu filho, independente de negar, também faz parte dessa família. E como fazendo parte, também não vale nada, não faz nada, tá pouco esquentando. Ele pode usar, não, mas o meu pai fez a mesma coisa. Realmente eu fiz. E sem usar desculpa das minhas doenças. Hoje eu estou público para qualquer um falar comigo. Qualquer um podia, na época que eu fiquei 22 meses internado, jogar na minha cara qualquer coisa. Mas preferem o descaso, preferem a omissão do que ter qualquer atitude certa ou errada. Este meu filho mais velho, que por sinal tem as iniciais que fez a primeira palhaçada das leis para dependentes químicos, não sei se ganhou uma, mas favoreceu muita gente, fez muita gente ganhar dinheiro, dinheiro sujo. Então, o FHC que não se coloca, não na minha situação, já falei, a minha saúde, a minha situação, eu já sei muito bem o que todos pensam, só que a respeito da minha mãe, não há atitude, não há nada decente, honesto, transparente. E como já está muito longo, eu ainda não falei tudo, como sempre. Então eu vou terminar falando de tudo que eu falei pro meu pai de Guarulhos, tudo que eu falei sobre família, tudo que eu já disse sobre tantas coisas nesses vídeos intermináveis. Hoje eu posso falar, porque eu sei que ele não me ouve, mas espero um dia falar frente a frente com ele. Pai, de tudo que eu falei, eu só acertei em uma coisa. O senhor ia gostar de passear no lago. Agora o resto pode jogar no lixo.